Minha esposa me disse que estava grávida. Mas eu sou estéril. Então, esperei o parto, fiz o teste mas os esposei bem no meio da festa da família. Os meses passaram. A barriga da minha esposa crescia junto com meu arquivo de provas. As náuseas matinais deram lugar aos desejos noturnos, mas eu continuava interpretando meu papel de marido atento. Levava sorvete de morango às 3 da manhã. Massageava seus pés inchados. Ia a todas as consultas médicas. Tudo isso enquanto contava os dias. Nunca pensei que você fosse tão atencioso, ela me disse uma noite enquanto acariciava sua barriga de 7 meses. Você está tão envolvido. Não perderia isso por nada no mundo, respondi. Mas era a única verdade que eu havia dito a ela em meses. O planejamento da celebração pós-parto avançava. Reservei um salão para 50 pessoas. Nossas famílias, amigos próximos, colegas de trabalho. Ela estava encantada, embora surpresa com minha insistência em incluir toda a família dela. Você tem certeza que quer que meu pai venha? Sabe que ele nunca gostou de você. É um dia especial. Todos deveriam estar lá, especialmente seu pai. Especialmente o homem que sempre disse que eu não era suficiente para a filha dele. Um obstáculo surgiu quando meu melhor amigo disse que estaria viajando na data marcada. Que pena, eu disse ao telefone, notando como minha esposa ficou tensa ao ouvir. Mas posso mudar a data. É importante que você esteja lá. Não faça isso por mim, insistiu, claramente desconfortável. Insisto, você é como um irmão para mim. Aos 8 meses, tive um momento de dúvida. Estávamos na sala assistindo a um filme quando o bebê deu um chute tão forte que vi a barriga da minha esposa se mexer. Ela me convidou para sentir, mas por um instante, imaginei como teria sido se aquele bebê fosse realmente meu. Aquela criança inocente não tinha culpa de nada. No dia seguinte, entrei em contato com um laboratório de testes genéticos mas combinei tudo para fazer o exame discretamente após o nascimento. Também finalizei os preparativos legais com meu advogado. Tem certeza absoluta que quer fazer assim? Ele me perguntou. Um divórcio discreto pode ser menos traumático para todos. Eles não pensaram no trauma que causariam a mim. Respondi. Por que eu deveria pensar no deles? O parto chegou uma semana antes do previsto. Foi um momento surreal. Durante 14 horas, segurei sua mão, a incentivei, dei gelo para ela chupar mas atuei como marido devoto que já não era. Quando finalmente o bebê nasceu, um menino de 3,8 quilos, me ofereceram cortar o cordão umbilical. É lindo, disse, olhando seu rostinho enrugado. Ele não se parecia comigo. Nem com ela. Mas tinha o queixo proeminente igual ao do meu suposto amigo, o mesmo formato de olhos. Esperei até minha esposa dormir, exausta. Com a desculpa de ir à cafeteria, saí com um kit de sábio bucal. A enfermeira do turno da noite, amiga da minha irmã, me deu acesso ao berçário. Um movimento rápido, mas eu já tinha a amostra do bebê. A minha já estava pronta. Resultados em 48 horas, confirmou o laboratório. Quando entreguei as amostras pela manhã, a crise chegou naquela tarde, quando minha esposa viu as fotos que tirei no hospital mas perguntou por que fui sozinho ao berçário. Quis tirar algumas fotos especiais, improvisando, uma surpresa para você. Ela me olhou com desconfiança, mas a chegada dos meus sogros mais da irmã dela desviou sua atenção. Meu amigo também apareceu, com um ursinho gigante mas uma expressão que oscilava entre culpa mas alegria disfarçada. É um menino lindo, disse, evitando me olhar diretamente. Parabéns aos dois. Obrigado, respondi, dando um tapinha nas costas dele com mais força do que o necessário. Mal posso esperar pela festa deste fim de semana. Será reveladora. Os resultados chegaram por e-mail enquanto minha esposa amamentava o bebê. 0% de chance de paternidade. Embora eu já soubesse, ver os números oficiais fez minhas mãos tremerem. Imprimi mas guardei no envelope, junto com capturas de tela de mensagens, fotos do testemunho do meu cunhado mais registros de localização do carro. Na sexta-feira, enquanto minha esposa se arrumava para a festa, me perguntou por que estava tão quieto. Só estou animado, respondi. Preparei um discurso especial. Um discurso? Você odeia falar em público. Às vezes, vale a pena superar os medos. A festa começou às 19 horas. Aluguei um projetor para mostrar fotos do bebê. Minha esposa estava radiante no primeiro evento pós-parto, recebendo felicitações mais presentes. Meu amigo chegou atrasado, nervoso, mantendo distância. Eu bebia água numa taça. Precisava estar completamente sóbrio. Às 20 horas e 30 minutos, pedi a atenção de todos. Quero compartilhar algo importante. Projetei o e-mail com o resultado do teste de paternidade. O silêncio foi imediato. Minha esposa ficou pálida. Meu amigo não soube para onde olhar. Isso significa que o bebê não é meu. Diz o documento. Por favor, expliquem isso. Ela tentou falar, mas eu a interrompi. Eu já sabia. Mas você me enganou. Mas ele? Disse, olhando o amigo. Você sabia disso? O amigo abaixou a cabeça mas se retirou. Minha esposa gritou, saiu da festa mas trancou-se no quarto. A festa acabou ali. Minha esposa ficou trancada no quarto, mas a festa já não tinha mais sentido. Meus sogros estavam em choque, trocavam olhares silenciosos, e minha irmã tentava acalmar todo mundo, embora ela mesma estivesse visivelmente abalada. Eu senti um misto de alívio e pesar. Alívio porque a verdade estava finalmente exposta, pesar porque não queria que isso destruísse a família que um dia imaginei ter. Depois de um tempo, decidi falar com ela. Bati na porta e pedi para conversar. Ela respondeu com uma voz fraca. Vá embora. Por favor, me escuta. Ela hesitou, mas abriu a porta. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Por que fez isso? Por que não falou comigo antes? Por que não queria que você se machucasse, mas também não podia mais viver naquela mentira? Eu te amei, mesmo sabendo que não podia ter filhos. Eu também te amei. E é por isso que precisava da verdade.
Ela me olhou, a raiva misturada com tristeza. Você não é mais da família. Essas palavras me cortaram como uma faca. Mas eu sabia que, naquele momento, elas eram verdadeiras. Saí do quarto, sabendo que teria que reconstruir tudo, ou talvez deixar tudo para trás. Nas semanas seguintes, conversamos pouco. Ela pediu tempo para pensar, para lidar com a traição, ou melhor, com a verdade revelada. Minha relação com meus sogros ficou estremecida, mas minha irmã continuou me apoiando, mesmo que silenciosamente. No trabalho, comecei a me distanciar, concentrando minhas energias em planejar meu futuro longe daquela situação. Um dia, recebi uma mensagem da minha esposa. Precisamos conversar. Fui até a casa dela, e pela primeira vez depois do escândalo, conversamos abertamente. Ela me contou tudo, como se sentiu sozinha, as dúvidas que teve, a decisão difícil que tomou. Confessou que o amigo dela, o pai biológico do bebê, sempre esteve presente de forma escondida. Disse que queria proteger a criança, não magoar ninguém, mas que a mentira cresceu além do controle. Eu ouvi tudo em silêncio, sem interromper. No final, concordamos em tentar uma nova forma de conviver, não mais como marido e esposa, mas como parceiros na criação daquele filho. Foi o começo de uma nova fase, difícil, mas com esperança. No fundo, apesar de tudo, queria acreditar que ainda existia amor, mesmo que diferente do que imaginei. Nas semanas que se seguiram, o convívio foi tenso, cheio de silêncios desconfortáveis e olhares evitados. Mas aos poucos, começamos a encontrar um ritmo. Marquei encontros para discutirmos tudo com calma, cuidados do bebê, decisões financeiras, planos para o futuro. Ela estava mais aberta, e eu percebi que, apesar das mágoas, a responsabilidade pelo filho nos unia de um jeito que nada mais poderia desunir. Minha irmã foi fundamental nesse processo, agindo como ponte entre nós dois, sempre pronta para acalmar os ânimos e lembrar que a criança não podia pagar pelo nosso passado. Em casa, a presença do bebê foi, ao mesmo tempo, um lembrete da traição e uma fonte de alegria inesperada. Eu o observava dormir, suas mãos pequenas segurando meu dedo, e por um instante, deixava de lado toda a dor e ressentimento. Mas os desafios eram muitos. Os amigos começaram a se afastar, o círculo social diminuiu, e até no trabalho senti um distanciamento que antes não existia. Minha esposa, por sua vez, lutava contra a culpa e o peso do julgamento da família dela. Os pais dela, apesar do choque inicial, acabaram aceitando a situação, mas com reservas que deixavam claro que aquela não era a família perfeita que eles sonharam. Um dia, minha esposa me chamou para uma conversa séria. Disse que queria tentar reconstruir a confiança, mas que precisávamos de ajuda profissional. Aceitei sem hesitar. Começamos a fazer terapia de casal, não para reatar o casamento, mas para aprender a conviver e criar nosso filho da melhor forma possível. Foi difícil encarar nossos próprios erros, mas cada sessão abriu espaço para diálogos que antes eram impossíveis. Com o tempo, consegui perdoar, não por ela, mas por mim mesmo, para conseguir seguir em frente sem carregar aquele peso no peito. E mesmo que o casamento tenha acabado, a nova relação que construímos era mais sincera e respeitosa. O bebê cresceu cercado de amor, mesmo que não da forma que imaginei no começo. E eu aprendi que, às vezes, a família é aquilo que a gente escolhe construir, mesmo quando o começo é cheio de dor e traição. Meses depois da festa, a dinâmica familiar nunca mais foi a mesma. Minha esposa e eu dividíamos as responsabilidades do bebê, mas o silêncio entre nós falava mais do que palavras. Minha sogra, que antes mal me olhava, começou a se aproximar, preocupada com o neto. Mesmo assim, algumas reuniões familiares eram tensas, com olhares desconfiados e comentários velados. Minha irmã, sempre leal, me apoiava, mas era evidente que o clima estava pesado para todos. Num desses encontros, durante um almoço, meu cunhado soltou uma indireta, algo sobre verdades que doem mais que mentiras. Eu me mantive calmo, mas dentro de mim, uma mistura de raiva e tristeza crescia. À noite, conversávamos com minha esposa, tentando entender onde erramos e como poderíamos garantir um ambiente saudável para nosso filho. Ela admitiu que ainda sentia culpa e medo do julgamento alheio, mas também queria deixar o passado para trás. Com o tempo, as tensões diminuíram, mas as cicatrizes permaneciam. Aprendi que o perdão não apaga a dor, mas permite seguir adiante com mais leveza. Nosso filho, inocente e cheio de vida, era a razão para tentarmos novamente, não pelo casamento, mas pela família que ele merecia. Os meses que se seguiram à festa foram um turbilhão de emoções intensas, que consumiam minha mente e me afastavam aos poucos da vida que eu pensava ter construído. Minha esposa e eu nos tornamos estranhos que dividiam a responsabilidade de criar nosso filho, mas a distância entre nós era maior do que qualquer palavra poderia medir. O silêncio preenchia os espaços antes ocupados por conversas, risos e planos. Minha sogra, que antes mal dirigia a palavra a mim, começou a aparecer com mais frequência. Sua expressão carregava uma mistura de preocupação pelo neto e uma cautela quase palpável na maneira como se aproximava. Sabia que, para ela, aquela situação era tão confusa e dolorosa quanto para mim. Ela tentava manter a paz, mas a sombra da traição e da desconfiança pairava em todas as interações familiares. As reuniões de família, antes momentos de alegria e união, tornaram-se verdadeiras provas de resistência emocional. Olhares desconfiados, sorrisos forçados e comentários cheios de segundas intenções deixavam o ar carregado. Sentia a pressão crescendo a cada encontro, a necessidade de manter a postura de homem forte, apesar da tempestade interna que ameaçava me engolir. Minha irmã, sempre uma aliada firme, continuava ao meu lado, oferecendo apoio e tentando amenizar os atritos quando possível. Porém, eu via o quanto tudo aquilo a afetava, e isso me deixava ainda mais angustiado. Um almoço em família, que deveria ser um momento de paz, se transformou numa armadilha de palavras não ditas e indiretas cortantes. Meu cunhado, com um sorriso que não chegava aos olhos, disparou uma frase que ficou ecoando na minha cabeça: verdades que doem mais que mentiras. Dentro de mim, um turbilhão de sentimentos me consumia: raiva, tristeza, mágoa e um profundo sentimento de perda. Cada dia era uma batalha para não deixar que tudo aquilo me destruísse. À noite, sentávamos juntos para conversar, tentando costurar os pedaços daquele relacionamento despedaçado.
Minha esposa confessava seus medos e a culpa que carregava, enquanto eu tentava entender como seguir em frente, garantindo um ambiente saudável e seguro para nosso filho. Ela revelou que, apesar do passado sombrio, queria deixar tudo aquilo para trás, não pelo casamento que parecia perdido, mas pelo bem-estar daquela criança que era nossa prioridade maior. Foi um momento de sinceridade dolorosa, mas necessária. Descobri que o perdão não é um ato simples, não apaga as cicatrizes nem as feridas, mas abre caminho para que possamos respirar de novo, mesmo que com cautela. Nosso filho, completamente alheio a tudo que acontecia ao redor, era uma luz que nos obrigava a tentar, a não desistir. Seus olhos curiosos e sorrisos desarmavam qualquer rancor que ainda pudesse existir. Era por ele que eu lutava para ser um pai presente, mesmo com o coração partido. Aquela criança inocente não tinha culpa das falhas dos adultos ao seu redor. Os meses seguintes foram marcados por pequenos avanços, por tentativas de reconstrução e pela esperança teimosa de que a família poderia, de alguma forma, se reinventar. Aprendi que, às vezes, o amor não é suficiente para manter um casamento, mas pode ser o alicerce para criar uma nova forma de convivência, baseada no respeito, na honestidade, acima de tudo, na proteção da criança. Essa experiência me ensinou a importância de valorizar cada momento e a reconhecer que, mesmo nas maiores dificuldades, há espaço para crescimento e aprendizado. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está em nossas mãos, e eu estava determinado a fazer dele algo melhor, para mim, para minha esposa e, principalmente, para nosso filho. Com o passar dos meses, percebi que o verdadeiro desafio não era apenas lidar com a traição ou a dor do engano, mas aprender a construir um novo tipo de relacionamento com minha esposa, um relacionamento que não se baseasse em ilusões, mas na verdade nua e crua e na responsabilidade que tínhamos juntos. Cada passo era uma luta silenciosa, as conversas precisavam ser sinceras, mesmo que desconfortáveis. Era preciso deixar de lado o orgulho e o ressentimento para focar no que realmente importava, o bem-estar do nosso filho. Minha esposa passou a frequentar terapia para lidar com a culpa e os sentimentos contraditórios. Eu comecei a buscar ajuda também, para não me perder na amargura. Aos poucos, mesmo sem saber ao certo para onde aquilo tudo levaria, fomos criando uma espécie de parceria que, apesar dos pesares, funcionava. Nossos encontros eram pautados em acordos claros e respeito mútuo. Evitávamos cobranças desnecessárias e buscávamos manter o ambiente o mais saudável possível para o bebê, que crescia feliz e forte, alheio às tempestades emocionais ao redor. Família era um tema delicado. Minha sogra, embora ainda distante, tentou se aproximar mais, mas com a guarda alta. Já minha irmã e meu cunhado, mesmo com suas opiniões firmes, tentavam agir como mediadores, entendendo que ali o importante era a criança e não os antigos conflitos. No trabalho, eu me sentia uma pessoa diferente. A dor que levava para dentro me tornava mais introspectivo, mas também mais focado no que realmente era essencial. Minha rotina virou um misto de responsabilidades profissionais e esforço para ser o melhor pai possível. Nos finais de semana, enquanto minha esposa descansava, eu cuidava do nosso filho com dedicação. As risadas do bebê eram bálsamos para minha alma cansada, e eu me pegava imaginando como teria sido se aquele pequeno fosse meu sangue, como sonhei por um instante. Mas a realidade era outra, e aprendi a abraçá-la. Um dia, numa tarde chuvosa, sentei com minha esposa para conversar sobre o futuro. Falamos sobre o que queríamos para nossa família, mesmo que em formatos diferentes do que havíamos planejado. Ela reconheceu seus erros, pediu desculpas, e eu tentei fazer o mesmo, mesmo que a minha mágoa fosse mais difícil de dissipar. Decidimos criar um ambiente onde o amor pelo nosso filho fosse o alicerce principal, mesmo que nosso casamento não sobrevivesse. Isso significava aceitar a separação como uma possibilidade, mas sempre com respeito e consideração, para que o pequeno não fosse vítima de nossos problemas. Foi um processo doloroso, mas transformador. Aprendi que ser pai é, acima de tudo, ser presente, mesmo quando o coração está partido. Que família não se define apenas por laços sanguíneos ou casamentos perfeitos, mas pela dedicação, pelo cuidado e pela vontade de estar junto, mesmo nas dificuldades. Essa jornada me ensinou mais do que qualquer outra experiência antes. Me mostrou a força que existe em perdoar, em reconstruir, em continuar apesar da dor. E acima de tudo, me ensinou que a vida, por mais imprevisível que seja, sempre oferece uma chance de recomeçar. Os meses seguintes foram um misto de reconstrução e decepções. Mesmo com toda a vontade de fazer dar certo, o abismo entre mim e minha esposa continuava presente, invisível, mas intenso. As palavras que nunca dissemos ecoavam no silêncio da casa, e as noites se tornavam longas, muitas vezes insones. Certa vez, depois de uma discussão sobre a educação do bebê, ela me confessou que sentia-se perdida, não só por causa da traição, mas por estar grávida de alguém que não amava. Eu a escutei, tentando conter a raiva e a mágoa, e pela primeira vez percebi o quanto aquela situação era complexa para ambos. Começamos a frequentar uma terapia de casal, não para salvar o casamento, mas para entender como lidar com as emoções conflitantes e aprender a conviver pelo bem do filho. Lá, entre lágrimas e desabafos, fomos nos conhecendo de novo, não como marido e mulher, mas como parceiros na criação daquela pequena vida. No meio disso tudo, houve momentos de ternura inesperados, um olhar cúmplice quando o bebê dava seu primeiro sorriso, uma troca de risadas ao assistir seus primeiros passos, o silêncio confortável compartilhado ao olhar a criança dormir. Esses pequenos instantes nos lembravam que, apesar de tudo, éramos uma família, de um jeito estranho, mas ainda assim família. Meus amigos, que antes tinham opiniões firmes sobre o fim do relacionamento, começaram a ver o quanto eu lutava para manter a paz. Alguns me apoiaram, outros mantiveram distância, mas eu sabia que, no fundo, ninguém entendia exatamente o que eu sentia. O trabalho continuava sendo um refúgio e uma fonte de estresse. Muitas vezes, queria sumir dali, fugir dos olhares curiosos e das perguntas implícitas sobre minha vida pessoal. Mas sabia que precisava ser forte, não só para mim, mas para o meu filho, que precisava de um pai presente, mesmo que marcado pela dor. Em casa, eu me dedicava a cada pequena conquista do bebê, anotando tudo em um caderno que um dia entregaria a ele para que entendesse o quanto era amado, mesmo vindo de um cenário complicado. Aquelas palavras seriam meu legado para ele, a prova de que, apesar das circunstâncias, o amor pode ser verdadeiro e persistente.
E então, num dia qualquer, recebi uma ligação inesperada. Era minha esposa, com a voz trêmula, dizendo que queria conversar pessoalmente. Senti meu coração acelerar, sem saber se era medo, esperança ou ansiedade. Quando nos encontramos, ela me contou que, depois de muito refletir, queria tentar uma nova forma de relacionamento, não mais como casal, mas como copais unidos pelo bem do nosso filho. Que queria seguir a vida em paz, sem rancores, e que me agradecia por tudo que eu estava fazendo. Naquele momento, percebi que, apesar de tudo que havíamos passado, tínhamos encontrado uma forma de respeito e colaboração que muitos casais desejam, mas poucos alcançam. Ainda havia muito a resolver, feridas para cicatrizar e dúvidas sobre o futuro. Mas a esperança começou a tomar forma, e eu sabia que, para meu filho, eu daria qualquer coisa. Nos dias que se seguiram, começamos a estruturar essa nova dinâmica. Decidimos dividir as responsabilidades de forma justa, garantindo que nosso filho tivesse o melhor de nós dois, mesmo que separados. Conversas que antes seriam impossíveis passaram a ser rotina. Onde seria a próxima consulta médica? Qual escola escolher? Quem buscaria o bebê na creche? A comunicação, que era antes um campo minado, tornou-se uma ponte, ainda que frágil, entre duas pessoas que aprenderam a conviver no meio do caos. Apesar da melhora, minha esposa ainda carregava mágoas profundas. Havia momentos em que seu olhar se perdia, refletindo a dor da traição, da perda da vida que sonhou. Eu também tinha meus dias sombrios, lutando contra a solidão que me invadia quando a casa ficava vazia. Porém, por mais difícil que fosse, mantínhamos o foco no que realmente importava, nosso filho. A cada aniversário, a cada passo, a cada palavra nova, sentia que estava ajudando a construir um mundo melhor para ele, diferente daquele turbulento início. As festas de família se tornaram um desafio logístico, com encontros cuidadosamente planejados para evitar confrontos, especialmente com meu sogro, que ainda não aceitava a situação. Porém, durante um desses encontros, algo inesperado aconteceu. Meu sogro, visivelmente mais calmo, puxou uma conversa comigo à parte. Ele não desculpou o que aconteceu, nem mudou sua opinião sobre mim, mas admitiu que respeitava o esforço que eu fazia para estar presente e cuidar do neto. Foi um pequeno passo, mas significava que, mesmo os mais difíceis, podiam mudar a percepção com tempo e ações. No trabalho, comecei a notar mudanças em mim também. A dor da traição, que parecia um peso constante, começou a ceder lugar a um sentimento de renovação. Entendi que minha vida não se resumiria àquele casamento, que eu poderia reconstruir minha felicidade em outras bases. Passei a me dedicar a projetos pessoais, fazendo cursos, conhecendo novas pessoas, abrindo espaço para uma nova fase que viria. Ao olhar para trás, para aquela festa em que revelei a verdade para todos, entendo que aquele foi o ponto de ruptura, o momento em que tudo desmoronou para depois poder ser reconstruído. Hoje, não escondo a verdade que vivi, mas também não deixo que ela me defina. Sou um homem que errou, que sofreu, mas que segue lutando pelo que realmente importa, o amor pelo filho e a busca pela paz interior. Com o passar dos meses, nosso filho crescia saudável e feliz, e apesar das dificuldades, consegui criar um vínculo forte com ele. Nas noites em que ele chorava, eu era quem o acalmava, quem cantava canções de ninar. Por mais que a dor da traição permanecesse, aquele pequeno ser trouxe um propósito novo para minha vida. Minha ex-esposa, aos poucos, também começou a abrir mão do rancor. Em nossas conversas, que ainda eram difíceis, falávamos sobre o futuro do nosso filho e como poderíamos ser bons pais mesmo separados. Mas a ferida aberta nunca cicatrizou completamente. Por trás dos sorrisos e da rotina normal, havia uma tensão silenciosa que às vezes explodia em discussões ou momentos de tristeza profunda. Um dia, recebi uma mensagem inesperada. Era o meu suposto amigo, pedindo para conversar. Hesitei, mas decidi ouvir. Ele me contou que, apesar de tudo, também estava passando por um turbilhão emocional. Revelou que sentia culpa e arrependimento por ter se envolvido naquela situação, que nunca imaginou que as coisas chegariam tão longe. Foi um momento estranho, uma mistura de ressentimento e compaixão. Contei para minha ex-esposa, que ficou chocada, mas concordou que seria bom para todos tentarmos alguma forma de diálogo civilizado. A partir dali, começamos um processo lento de reconciliação não romântica, um entendimento que, apesar dos erros, a vida precisava seguir. O bebê, agora uma criança curiosa, parecia ser a cola que nos unia mesmo em meio à separação. Seu sorriso espontâneo, sua inocência, traziam luz a dias que poderiam ser sombrios. E eu aprendi que, mesmo quando tudo parece desmoronar, existe a possibilidade de reconstruir, de encontrar novos caminhos e novos significados. A festa que marquei para revelar a verdade foi o fim de uma era e o início de outra, onde a honestidade doeu, mas libertou. Com o passar do tempo, aprendi que o amor verdadeiro não está na perfeição das circunstâncias, mas na coragem de enfrentar a verdade e seguir em frente. Hoje, apesar das cicatrizes, somos uma família diferente, construída sobre a honestidade e o respeito mútuo. Meu filho cresce cercado de afeto, mesmo que dividido, e isso é o que importa. Se você gostou desse relato verdadeiro e impactante, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Aqui é Curtas do Reddit, onde histórias reais ganham voz e mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida continua.